Boa noite a vocês que estão presentes hoje. Quero pessoalmente saudar cada um de vocês por disponibilizarem um pouco do tempo para acompanhar este evento nessa noite. Este evento é uma realização do MDB de Hortolândia na programação do Novembro Azul. Convido a todos a se colocarem de pé para fazermos uma breve oração e, em seguida, continuaremos em pé e ouviremos o hino de Hortolândia. Senhor, nós estamos agradecidos porque nos permitiste estar aqui nessa noite mais uma vez, e nós estamos aqui pedindo a Tua presença para que esteja conosco e nos abençoe, especialmente o palestrante dessa noite, que trouxe um tema muito interessante a todos nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Quero convidar a comporem a mesa de trabalhos aqui na frente o nosso palestrante dessa noite, Fabrício Dorigatti. Também o presidente do MDB, Jonas Pereira.
o vereador Derli e o vereador Enoque. A seguir, passo a palavra aos membros da nossa mesa para que façam as suas considerações iniciais. Inicialmente, ouviremos a palavra do presidente do MDB, Jonas Pereira. Obrigado, boa noite a todos. Queria aqui agradecer nossos vereadores aqui da bancada, vereador Eli, vereador Enoque, obrigado pela presença. Agradecer ao nosso palestrante, obrigado pelo convite, ter aceito o nosso convite, né? E agradecer a cada um de vocês, né? Porque sem vocês, com certeza, a gente não teria esse momento de poder estar passando essas informações, fazer essa palestra tão importante que é Novembro Azul. Tenho certeza que é uma ação que deveria acontecer em vários lugares da nossa cidade para trazer essas informações que é tão importante para nós aí, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que é uma doença que vem de encontro somente com as mulheres, câncer de mama e assim por diante, mas nós somos sujeitos tanto ao câncer de mama quanto ao câncer de próstata. Então, a importância da gente trazer essa informação, essa prevenção, é muito importante para vocês. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Queria aqui agradecer a Câmara Municipal por ceder também esse espaço para nós e todos os profissionais que dispuseram dos seus tempos para estar aqui acompanhando esse evento. Muito obrigado. Convido o vereador Derli para que faça uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite à população que nos assiste, boa noite, Jonas, presidente do MDB, boa noite, vereador Enoque, boa noite, Fabrício, muito obrigado aí por aceitar o convite, né? E, primeiramente, agradecer a Deus pela nossa vida e saúde e permitir que estejamos aqui hoje. Agradeço a equipe do MDB e ao meu gabinete e aos gabinetes dos vereadores que trabalharam aí pela organização desse evento, onde serão tratadas questões relevantes em relação à saúde e câncer de próstata. Agradeço principalmente ao nosso palestrante Fabrício Dorigatti, que aceitou o nosso convite, e para nos dar essa aula aí de conscientização sobre esse tema tão importante. Muito obrigado, Fabrício. E eu não poderia deixar também de agradecer aqui a minha sempre querida amiga Cidinha Leitão, por nos apresentar o Fabrício para nos brindar com os seus ensinamentos. Obrigado, Cidinha. Bom evento para todos. O vereador Enoque, para que faça também as suas considerações. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela web, em casa, a todos, em qualquer ponto do nosso país, a você que está nos ouvindo, a plenária aqui na casa, ao Fabrício Dorigatti, né, no qual eu quero desejar, desde já, uma palestra muito interessante. Quero também agradecer a Cidinha, né, que trouxe o Fabrício para fazer a palestra. Agradecer toda a diretoria, o diretório do MDB de Hortolândia, que com essa ação se aproxima cada vez mais das bases. Agradecer ao nosso presidente Jonas Pereira, que faz um trabalho excelente pelo MDB e por toda a região. Nós vivemos num momento de muita modernização de internet, mas essa palestra frente a frente, meu amigo Veim, Derli Atanásio Bueno, é muito legal, é muito interessante, porque deixa
a consciência, né, de ver a palestra mais próximo da gente. Para encerrar, quero agradecer a minha esposa que está ali e quero dizer a todos o seguinte: é trabalhando na base, é vindo de lá para cá, que a gente vai crescendo e vai pontuando as demandas da nossa cidade e principalmente as demandas da população. O MDB tem trazido, através dos seus deputados, dos vereadores, do Derli, do Clodoaldo, que não se encontra aqui por motivos de trabalho, muitos recursos na área da saúde, né? Então, a gente fica feliz quando vem lá aquele documentinho que fala assim: ei, mais um dinheirinho para a saúde, né? Aí a gente vai ajudando. Ei, mais um dinheirinho aí para o campo de futebol, para o esporte. Quero, antemão, agradecer, presidente, pelo recurso lá do ginásio do poliesportivo. O MDB e a sua bancada, o deputado federal Baleia Rossi, deputado estadual Jorge Caruso, liberaram R$500 mil para o ginásio poliesportivo lá no Nova Hortolândia, né? E isso foi um recurso que veio em nome dos 3 vereadores e de todo o diretório do presidente do nosso partido. Isso é muito importante, quem ganha é a cidade. Good night a todos. Quero justificar aqui a ausência do vereador Clodoaldo. Ele deveria estar presente aqui conosco essa noite, porém ele está numa missão em São Paulo. Não houve tempo útil para que ele conseguisse chegar ao evento. Nosso palestrante de hoje é Fabrício Dorigatti. Ele tem 39 anos. Ele atua como mediador de conflitos familiar e organizacional. É especialista em comunicação há 16 anos. Ele é formado em comunicação social, graduado em serviço social, com pós-graduação em didática e metodologia do ensino superior. Trabalha com comunicação interna, gestão de pessoas e desenvolvimento humano para a melhoria do relacionamento das pessoas, estimulando, conectando e valorizando a vida delas no ambiente de trabalho. Fabrício Dorigatti ajuda empresas no desenvolvimento com foco em convívio, diálogo e fortalecimento de vínculos. É o organizador do programa Homem Sim, Consciente Também. Voluntário na ONG Amigos da Vida, criador do projeto Conscientizar para Valorizar e desenvolve ações de prevenção ao suicídio em prefeituras como a de Campinas, Cosmópolis e em órgãos ligados ao Ministério da Agropecuária. Previamente aqui, deixo nossa gratidão e estima ao Fabrício Dorigatti, que se dispôs em dividir seu conhecimento e experiência conosco nessa oportunidade. Hoje, Fabrício traz um tema de extrema relevância: valorização da vida, masculinidades e a saúde do homem, no mês da conscientização do combate ao câncer de próstata. Com vocês, Fabrício Dorigatti. Agora sim, estava aguardando o slide aparecer. Obrigado pela presença de todos, né? Obrigado pelo convite, Derli, equipe, demais vereadores. Obrigado por todo mundo para estar me ouvindo hoje a respeito desse tema, né? Que eu acho que é bastante importante. Passamos de um outubro rosa, agora para um novembro azul. E o quanto é importante, a gente também está falando da saúde do homem como um todo, e está falando do câncer de próstata, mas falando do homem como um todo em relação aos cuidados que é importante ele ter também. Mas, para começar, eu vou estar trazendo um vídeo institucional para vocês, relacionado a isso, que vai ajudar a gente no decorrer da nossa conversa. É uma palestra, mas eu gosto bastante de participação. Quem quiser estar fazendo perguntas, quem quiser estar
participando, sintam-se à vontade. Se não perguntarem, eu vou ficar falando, eu gosto de falar, vocês vão notar isso também, mas se quiserem perguntar, fiquem à vontade em participar, ok? E o homem não adoece. Exame de rotina no meu menino, pra quê? Ele é saudável. Essa história de ir ao psicólogo é para mulher. Homem não fala de sentimento. Camisinha? Não. Na próxima a gente coloca. Essa história de camisinha deixa a coisa muito sem graça. Cuidar da saúde não deve ser um tabu para os homens e esta atenção deve começar desde cedo. A falta de cuidados pode levar a doenças sérias. Realize uma consulta pelo menos uma vez ao ano para se prevenir. O corpo e a mente precisam de cuidados desde a infância. Pratique exercícios e converse sobre seus problemas. Ensine aos seus filhos a importância do autocuidado. Converse com seus filhos sobre a importância da alimentação saudável. Oriente os adolescentes sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e uso de preservativos. Novembro Azul é o mês de lembrar da saúde do homem e a atenção começa nos primeiros anos de vida. Procure um profissional de saúde e leve seu filho. Muitas doenças podem ser evitadas apenas com visitas aos serviços básicos de saúde. Informe-se. Homem, cuide da sua saúde, da infância à vida adulta e à velhice. Esse é um vídeo do Ministério da Saúde, tá? Ele não só está falando, focando na ideia do câncer de próstata, mas também está focando na ideia da saúde do homem como um todo. Como vocês podem ter observado, eles também trouxeram algumas coisas que são tabus para os homens, estigmas para os homens, em relação a conversar a respeito desse tema. O Novembro Azul ele faz esse convite para as pessoas, especialmente para os homens, e eu faço esse convite porque eu noto muitos homens aqui presentes, para a gente também fazer esse movimento de olhar para a gente, enquanto pessoas que também precisam de cuidados na saúde. E para começar, eu trouxe alguns dados, né, que são dados oficiais, tanto do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, Sociedade Brasileira de Urologia. Tá? Eu vou estar conversando, passando algumas coisas, mas tentando conversar a respeito da importância, não só do câncer de próstata, mas da saúde como um todo. Eu trouxe aqui alguns dados, que é de 2021, né, relacionado ao câncer de próstata, de 65 mil casos de câncer de próstata, e aumento em 10% na mortalidade em 5 anos. Quando diagnosticado precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Vocês notaram que eu coloquei um pouquinho maior, né? Acho que está bem visível a ideia da possibilidade de cura. E eu quis frisar isso, vou frisar algumas vezes, que uma coisa que me incomoda bastante é que, assim, eu olho os dados muito altos em relação ao câncer de próstata. E fico muito preocupado em relação a isso, até por ser uma pessoa que se identifica como homem. Sou homem. E noto que a possibilidade de cura é bem alta. Se ela é bem alta, o que está acontecendo que está levando os homens a ter esse tipo de índice, né? 65 mil casos de câncer de próstata para 2021. E eu vou estar trazendo outros dados aqui para vocês também, que vão me preocupando, mas quero que pense a respeito disso. Há uma possibilidade de cura, ela é real, mas o que está acontecendo com nós homens que não fazemos esse movimento de cuidado? Tipo mais comum entre a população, representando 29% dos diagnósticos da doença no país. Então, o câncer de próstata está bem acima dos demais para os homens. 65.840 novos casos de câncer de próstata cada ano entre 2020 e 2022. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso, obesidade, estão mais propensos à doença. Então, a questão da velhice também tem um impacto em relação aos homens. Uma doença fatal para cerca de 15.576 homens em 2020. Atinge especialmente os mais velhos. Cerca de 75% dos casos no mundo são para homens com mais de 65 anos. Mas quero lembrá-los que 90% de chance de cura quando descoberto precocemente. Eu repeti essa informação para lembrar que, ainda que tenha acontecido e esteja acontecendo tudo isso, tem jeito.
Mas o que está faltando em nós, homens, para termos jeito para evitar que isso está acontecendo? Eu gostaria que vocês fossem refletindo, não só os homens, mas também as mulheres. Imagina os esposos, filhos, tios, primos, amigos, homens do convívio de vocês, para a gente falar e pensar a respeito disso. Ainda avançando um pouco em relação à parte de saúde, né, do homem, eu trouxe algumas informações aqui da cidade de vocês, da Secretaria de Saúde, que vai falar o seguinte: o município tem 17 unidades básicas de saúde e dispõe de acompanhamento clínico e profissional. Os homens podem estar fazendo avaliação de rotina, oferta de testes rápidos, além de trabalhar as políticas de prevenção. Qualquer homem que tiver alguma alteração que indique a avaliação com o urologista, a rede municipal oferece atendimento de urologia no Centro de Especialidades Médicas. Se houver indicação para tratamento, será indicado para fora do município via regulação para tratamento oncológico ou qualquer alteração que precise de cirurgia. Então, eu noto que no município tem um tipo de acompanhamento que cuida. Ele não é um acompanhamento especializado para o homem. Isso é muito incomum no Brasil. Independente do município, não se tem muitas vezes uma especialidade voltada para o homem. Para as mulheres, tem. A rede de proteção feminina é mais extensa, mas do homem ainda a gente está engatinhando nesse sentido. Tá? Mas eu noto que a cidade tem um aparato básico, né, pela UBS, Unidade Básica de Saúde, que vale a pena os homens fazerem esse movimento de cuidado, que eu vou estar também trazendo mais aqui para vocês. Eu quis trazer aqui para vocês um folheto oficial, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Ele é um folheto desse ano falando que saúde também é papo de homem, porque os homens muitas vezes não conversam a respeito disso. Ele tem um azul, né, que o azul lembra a ideia de segurança na área da saúde, e o amarelo uma ideia de movimento, uma ideia de ação. Então, um movimento para o homem fazer essa busca, esse contato em relação aos cuidados. Eles vão trazer algumas dicas, vai falar do que é câncer de próstata, né, como lidar com esse tipo de situação, fatores de risco. Então, fica o convite, né, talvez até para a parte pública poder olhar mais isso e trabalhar esse tipo de campanha, que é importante para chegar aos homens. Trouxe aqui também alguns dados para vocês relacionados ao homem, não só do câncer de próstata, mas da saúde como um todo desse homem, pegando além do Brasil. E esse é um ponto importante para conversar, que, por exemplo, 1 a cada 5 homens morre antes dos 50 anos. Não sei se vocês sabiam disso. Agora a pergunta, por que morre antes dos 50 anos? Eu vou fazer uma junção com a segunda parte, que as diferenças na mortalidade dos homens e mulheres nas Américas começam a surgir por volta dos 10 anos de idade e aumentam rapidamente a partir dos 15 anos. Nós, homens, aí eu faço um convite para os homens aqui, lembrarem um pouquinho mais da adolescência, da infância, né, para lembrarem como que era o comportamento de vocês em grupo com outros homens. Os homens é muito comum eles andarem em grupos muito grandes quando eles são crianças, adolescentes e até o início da fase adulta. Depois isso inverte. Os homens começam a ficar mais solitários na fase adulta e as mulheres que ficavam mais sozinhas ou com uma ou outra amiga formam grupos maiores. Os homens, no decorrer da sua adolescência, eles são muitas vezes, não direi nem convidados, quase convocados ou intimados a provarem ser homens o tempo todo, de maneira que você tem que se colocar em condutas de riscos diversas para provar isso. Por exemplo, talvez faça parte da infância de algum de vocês, eu posso dizer que da minha, de certo modo, fez, esse homem subir em lugares altos, por exemplo, para dizer que ele conseguiu subir lá em cima. Escalar, usar objetos pontiagudos, por exemplo, ou cortantes, sem maior preocupação do que aquilo pode acontecer. Isso com você com 10 anos, 12, 15, 20 anos de idade. Você lidar com alguma coisa que pode te eletrocutar. Hoje, com o YouTube, tem vídeos mostrando os homens fazendo isso a rodo. E isso diminui a expectativa de vida porque a chance de morte é grande, ainda que não há dados notificados suficientes para isso. A grande maioria dos dados são subnotificados. Então, isso é muito comum. Então, você vai somar isso ao autocuidado da saúde, esse homem não chega aos 50 anos. E quando chega debilitado muitas vezes. A expectativa de vida de homens na América é de 5,8 anos menor que das mulheres. Né? Alguns dados vão mostrar 7 anos, falta de autocuidado, conduta de risco.
E um dado importante aqui embaixo: homens têm maior taxas de suicídio, homicídio, vícios, acidentes de trânsito, bem como doenças crônicas não transmitíveis. 7 por 1 por homicídio e 4 por 1 por suicídio. Significa o seguinte: a cada 7 mortes de um homem por homicídio, há uma morte de uma mulher. E a cada 4 do suicídio de um homem, há de uma mulher. As mulheres tentam mais suicídios, tá? 80% vezes mais. Mas os homens, na prática, morrem mais. O ponto que eu estou querendo trazer aqui é que quase tudo que está envolvendo algum tipo de violência, esse homem está ali dentro, ou ele é causa para si mesmo, ou ele é causa para outro. Quando não é para as mulheres, que aí entraria num outro aspecto da conversa. Mas esse homem, de alguma forma, ele oferece risco, ele não se cuida. Ele não cuida da saúde física, ele não cuida da saúde emocional, ele não cuida da saúde mental. Quem dirá, às vezes, da própria saúde espiritual, que também vou estar trazendo um pouquinho depois para vocês. Mas eu estou querendo trazer aqui pontos importantes que muitas áreas diferentes nós não cuidamos. A próstata, o câncer de próstata é só a ponta do iceberg. Abaixo disso, há um conjunto de coisas que precisaríamos olhar, que é o que eu estou tentando trazer hoje dentro da nossa possibilidade de tempo. Trouxe um dado aqui bastante intrigante para mim, que assim, estou habituado a trabalhar com homens, já trabalho atendendo homens há mais ou menos 4 anos, e quando eu tive contato com esse dado eu fiquei bem chocado. Não sei como é para vocês, mas é um dado do Instituto Nacional do Câncer, que ele vai falar que homens podem ter câncer de pênis. Alguns casos envolvem amputação do membro masculino. Estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é de que ocorram 1.130 novos casos da doença, que ocorreram, casos da doença em 2020. Os principais fatores de risco são higiene íntima inadequada e infecção por HIV. Eu não vou falar da infecção por HIV, mas vou falar da higiene íntima, que eu grifei e deixei em evidência para vocês. Infelizmente, em algumas regiões do país, tá? Não precisa ir tão longe daqui, os homens não fazem a lavagem do pênis, não cuidam. E a justificativa é: homem de verdade não lava. Eu não sei se choca vocês, mas me choca. Eu estou falando de uma higiene íntima, de algo extremamente delicado e que é muito valorizado para os homens. Hipervalorizado muitas vezes. Mas não há um cuidado com a higiene básica de bem-estar. Isso são dados reais. Eu fiz uma pesquisa hoje, antes de vir, no Google, num buscador pela internet, para entender sobre o Novembro Azul e Outubro Rosa. Só para vocês terem uma ideia como é tratada a diferença do Outubro Rosa para o Novembro Azul. Eu quero destacar, talvez vocês não consigam ler, então eu vou ler aqui para vocês. Eu fiz 2 pesquisas e escrevi Novembro Azul, frases, Outubro Rosa, frases. Quando você escreve essas frases, o buscador, o Google, ele vai mostrar o número de pessoas que estão buscando informações relacionadas àquilo. E o volume de informações. Quando eu escrevo isso, no Outubro Rosa, aparece frases motivacionais para Outubro Rosa, ou seja, motivacionais para as mulheres se cuidarem em relação a isso. Dos homens também, mas a primeira frase é Novembro Azul, frases engraçadas. Quando se clica nessas frases engraçadas, o que aparece? Homens fazendo piadas sobre a situação, de forma vexaminosa para outros homens. Eu, assim, desconfio que assim, não precisaríamos ir por esse caminho. Eu gosto de piada, eu gosto de coisas engraçadas, eu gosto de me divertir. Mas talvez a gente precise falar disso em relação à saúde. Porque muitas desses movimentos vão intimidar outros homens a buscarem apoio, principalmente se for um amigo que mandou alguma coisa na rede social dele, no WhatsApp dele, comentou com ele, mostrou para ele. Então, a minha recomendação é não dar muita atenção nesse sentido. Dá atenção para o cuidado. Isso não é um cuidado. A gente pode fazer brincadeiras de outras formas em outros momentos. E por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Os homens, na nossa prática social do dia a dia, eles são criados para agirem de maneira diferente das mulheres. Nossas criações são diferentes na prática. As mulheres muitas vezes relegadas ao cuidado e os homens relegados a prover. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo que na prática isso é imposto. Não é imposto porque alguém disse para fazer, porque aprendemos na escola ou com pessoa XYZ. Mas quando a gente vai crescendo e se desenvolvendo da nossa infância, adolescência à fase adulta, eu aprendo que homem de verdade tem que ser forte. Homem de verdade tem que dar conta. Homem de verdade não chora. Homem de verdade cuida da família e provê tudo o que precisa prover.
homem de verdade A, B ou C. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, ao longo da vida, vocês, enquanto homens, terem escutado essas coisas? O ponto da gente escutar essas coisas é que, se eu sou uma pessoa forte o tempo todo, se eu tenho que dar conta o tempo todo, para que eu vou cuidar da minha saúde? Se eu for cuidar da minha saúde, eu posso ser visto como uma pessoa fraca, que eu não dou conta. E se alguém souber que eu estou buscando ajuda, não vai ser visto como ajuda, mas como eu sou uma pessoa que não vou dar conta de cuidar da minha família, quando são coisas completamente diferentes. Então, é nesse sentido que eu estou falando, por conta da negligência que a gente vai ter com o nosso próprio autocuidado na saúde como um todo. Em resumo, eu vou ter homens com condutas de risco, que vão morrer mais cedo, né, a partir dos 10 anos, acelerando aos 15 anos. Não discutem as emoções, esse é um ponto importantíssimo que eu vou querer falar com vocês. Os homens não falam de sentimentos. Se eu estou triste, se eu estou magoado. Imagino que para as mulheres deve ser um desafio, às vezes, entender o que aquele cara está sentindo. Né? Eu estou vendo várias cabeças assim, das mulheres fazendo isso aqui, né? Então, imagino que está fazendo algum sentido o que eu estou falando. Mas nós, homens, não fomos criados para falar de sentimentos. É muito difícil para nós falar disso. Matam mais mulheres e homens, e se matam muito mais, os dados que eu trouxe antes. Vícios, acidentes de trânsito, doenças. Parece que em tudo tem alguma coisa que a gente morre mais. Ou colaboramos para que o outro homem morra também. Isso, para mim, é muito sério e ninguém discute isso. Porque fica parecendo que a vida do homem também não é valorizada nesse sentido. E eu acho que valorizar a vida desse homem também é importante. Então, por que é tão importante falar sobre saúde dos homens? Eu trago de falar da saúde dos homens porque culturalmente não falamos de saúde. E eu acho muito importante essa abertura que nós temos aqui, hoje, para estar falando a respeito disso. Eu sou muito grato pela Câmara Legislativa, né, a convite do Derli, ter aberto para a gente falar a respeito desse assunto e que haja mais espaços de falas para cuidarmos de nós também. Porque se a gente cuida de nós, enquanto homens, podemos cuidar melhor da nossa família, de pessoas que a gente gosta, de pessoas queridas na nossa vida. Porque fugimos do assunto, nós homens não falamos de saúde. Se alguém tenta falar de saúde, a gente desconversa, faz piada, como eu coloquei lá atrás, acha engraçado. Então nós fugimos disso, porque culturalmente as mulheres falam de saúde por nós. Vou dar um exemplo, talvez aconteceu na vida de vocês, talvez aconteceu na vida de vocês também, mas na infância, quem marcava a nossa consulta médica era quem? A nossa mãe, em geral. Tá? Talvez a nossa avó, alguma mulher do nosso convívio, né? A não ser que não tivesse uma mulher no convívio. Mas essa mulher, nossa mãe, marca a consulta para nós, filhos, também marca para o esposo. Quando nós nos casamos saindo de casa, quem marca a consulta para a gente? Nossas esposas. Então, tem sempre uma mulher fazendo esse movimento. Então, vai acontecer de que minha mãe marca a consulta para mim, depois a minha esposa vai herdar essa missão. Que também é um peso para essa mulher. Tomar conta de filho, tomar conta da casa, trabalhar, fazer múltiplas tarefas. E nós não fazemos esse movimento. É culpa nossa, dos homens? Não. É um conjunto muito maior de problemas sociais, né, para estar trazendo aqui. Mas o convite que eu estou fazendo é olharmos para termos a nossa autonomia e liberdade também de fazer esse movimento e dividirmos também essa tarefa. Lembrar que a saúde é nossa e a gente precisa também fazer esse movimento de cuidado. Porque quando mais novos, nossas mães fazem isso, como eu comentei. Tá? E nossas companheiras vão herdar essa missão. Mas será que não está na hora da gente assumir essa missão também que é nossa? Eu não estou desvalorizando o cuidado, a reciprocidade, a troca, aquela coisa gostosa e bacana do casal. Isso é importante e precisa. Mas tem que ver se isso não se torna um peso naquele relacionamento. Até para o homem também poder fazer esse movimento de apoiar a esposa quando ela precisar em alguma coisa relacionada à saúde. Porque temos medo de tocar nesse assunto. Temos medo porque se souberem que eu estou falando da minha saúde, vão achar que eu sou frágil e fraco. Se eu souberem que eu vou no médico, talvez façam piadas de mim. E o mais assustador para mim, porque somos homens. Eu não faço isso porque eu sou homem. O homem não faz isso. Só que eu estou fazendo aqui um convite para olharmos que isso é uma questão biológica e fisiológica. Anterior a sermos ou não sermos alguma coisa. E querendo ou não, atinge a gente em algum grau.
Falar de saúde do homem vem carregado de preconceitos, tabus e estigmas sociais. A visão do homem sobre isso é distorcida, e é bastante distorcida mesmo. Nós não sabemos se a gente pode falar desse assunto, porque eu não sei como vai ser a reação das pessoas. Eu não falo com a esposa, eu não falo com a mãe, com um amigo, eu guardo para mim, sozinho, em silêncio, muitas vezes. Isso é bastante dolorido. Um homem ou outro consegue ter um amigo ou uma amiga, uma pessoa de confiança para falar, mas não é a maioria. E quanto mais velho nós vamos ficando, mais difícil ter esse contato. As mulheres é invertido, elas começam a ter mais apoio na fase adulta. A saúde do homem, algo biológico e fisiológico, precisa de aprovação social para isso. Se os meus amigos concordam e acham bacana e legal, eu faço, senão eu não faço. Eu não quero ser zoado, eu não quero ser humilhado, ser motivo de chacota. Homens evitam o médico para não serem vistos como fracos, escutam coisas como: é preciso ser duro, ser corajoso. Não tenho problema nenhum em sermos duros, corajosos, destemidos, tentarmos o melhor para a gente e para o outro. Mas tentar melhor para a gente também é fazer um movimento de cuidado com a nossa saúde. Seja um urologista, seja qualquer outra especialidade médica. Recorrer a pedir apoio e ajuda, não só oferecer apoio e prover, mas também receber. Abrir espaço para o cuidado. Estigmas como bravura, autossuficiente, o que mais? Vocês conseguem lembrar coisas que nós, homens, ouvimos, que temos que ser? Fortes, talvez? Dar conta de tudo? Bancar? Vão pensando a respeito disso, se quiserem, comentem depois, tá? O que vocês forem lembrando. Saúde integral do homem. Eu trouxe uma frase aqui, que é: o corpo e a mente devem ser tratados como um campo único de cuidado. Desta forma, para estar fisicamente saudável, também precisa estar psicologicamente. Eu estou passando por uma segunda etapa que não é só o cuidado com o nosso corpo, enquanto saúde física, mas também emocional. Como que eu estou me sentindo, o que eu estou querendo, o que está passando dentro de mim, o que está pegando em mim aqui dentro, as minhas dores emocionais. Nós homens também temos, ainda que com a dureza da vida, para não falarmos disso, nós temos. E aqui eu quero fazer uma reflexão e uma hipótese do porquê que eu estou trazendo isso das minhas observações ao longo do caminho. Se eu passo por tudo isso e aprendi que homem é ser dessa maneira, aparentemente está posto que homem é só isso e não mais nada. Mas será que alguém sabe de fato qual que é o certo, qual que é o errado? O que é ser homem, no final das contas? Né? O que afinal de contas é ser homem? O que é masculinidade? O que isso tem a ver com saúde? Por que eu estou trazendo essa reflexão? Será que eu sei quem eu sou? O que eu estou querendo? O que eu estou buscando? Como que eu estou querendo? E se isso tem a ver com ser homem ou tem a ver com ser humano, no final das contas? E eu faço muito essa pergunta para as pessoas nos grupos reflexivos onde só homens participam, e pergunto: o que é ser homem para você? E faço essa pergunta para todos os homens aqui presentes. Eu imagino que talvez nunca ouviram essa pergunta. Quando me fizeram essa pergunta, eu não fazia ideia de se eu já tinha ouvido ela em algum lugar. Aí eu pergunto: alguém arrisca em dizer o que é ser homem para você? Podem falar um de cada vez, tá? Eu sei que está tumultuado as falas e tal, né? Mas fique à vontade, tá? Tá. Não precisa. Brincadeiras à parte, eu quero fazer uma reflexão com vocês assim. Sempre que eu faço essa pergunta é da mesma forma. E eu fiquei desse jeito também. Eu fiquei pensando assim: o que será que é homem, né? Eu fiquei lembrando de um monte de coisa. Tudo tinha força física envolvido, né? Futebol, né? Eu gosto de karatê, então vinha arte marcial. Mas eu falei: não sei essa resposta, não sei. E qual que é a resposta hoje que se tem dos principais fomentadores e facilitadores que trabalham com o homem? Ninguém sabe. Não se sabe a resposta disso. E isso é maravilhoso. Por quê? Se eu sei o que é ser homem e não é de acordo com o que eu quero, eu vou ter que conviver com aquilo. Então ninguém sabe o que é ser homem hoje. O que a gente sabe hoje é que existem várias possibilidades de sermos homens. Eu coloquei aqui de propósito masculinidade no singular, mas talvez no início do título alguém pode ter notado masculinidades no plural.
Porque não existe uma forma de ser homem. Eu posso ser o tipo de homem que eu quiser, inclusive um homem que se cuida, que faz um movimento de cuidado com a saúde. Seja eu um homem branco, negro, cis, hétero. Enfim, eu posso ser o tipo de homem que eu quiser e eu faço um convite para olharmos, sermos o tipo de homem que também se cuida. Né? Isso também tem a ver com cuidados, com ser homem, se cuidar e oferecer um movimento de cuidado para outros. Só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Essa frase do Sócrates, né, 4 séculos antes de Cristo, ele falava a respeito... ele traz essa reflexão na linha que eu estou trazendo aqui para vocês. O fato de eu não saber isso me deixa abertura para falar, pera, eu não sei mesmo. E quem sabe me cuidar também é válido. Isso vai me colocar numa posição de vantagem de autocuidado. Porque eu não preciso seguir, muitas vezes, o que me disseram que eu não posso me cuidar. Eu posso me cuidar. É bom para mim, é bom para minha família, é bom para todo mundo que convive comigo. Esse movimento de cuidado é super importante. Então, não saber, está tudo certo. Eu fiquei muito preocupado na época de não saber. Quando eu descobri que não saber era melhor, eu consegui absorver novas possibilidades, inclusive de me cuidar. Saúde também é olhar para as dores emocionais. Homens são criados para serem fortes, não poder sofrer ou reclamar. Ser homem é, socialmente, estar desconectado do sentir. Nós sentimos muitas dores emocionais. Por exemplo, hoje eu estou me sentindo triste, estou chateado, estou com medo, estou preocupado. Será que esses sentimentos permeiam os homens? Será que nós, homens, fazemos esse movimento de falar isso em público? Ou será que a gente vai ficar segurando isso até somatizar no nosso corpo, até se transformar numa doença? Vou fazer um convite para ver se algum dos homens já ouviu isso na vida. Né? Se você já ouviu em algum momento, é algo como assim, poxa, meu amigo, de um homem para o outro, hoje eu estou me sentindo magoado. Você pode me oferecer colo hoje? Eu imagino que pelos risos é uma vaga lembrança e mesmo assim possivelmente não, né? Por que temos essa preocupação? Uma mulher talvez faça esse movimento. Fala, minha amiga, vamos ver se fica diferente. Hoje eu estou magoada e estou precisando de colo, de uma mulher para outra. Estou vendo vários sims, ninguém está rindo disso, né? Por que ninguém está rindo disso? Só rimos do primeiro. É uma brincadeira, mas me parece muito sério a gente se questionar nesse sentido. Por quê? Sentir mágoa faz parte do nosso dia a dia. A gente fica magoado. Oferecer colo não é no sentido literal, que é o que passa muitas vezes na cabeça dos homens, né? No sentido que eu preciso de algo a mais daquele homem. Colo, muitas vezes, significa um ombro amigo naquele momento. Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso de um tipo de apoio, porque você é meu amigo, e eu conto que eu não vou ser julgado, que eu vou poder me vulnerabilizar sem ser julgado, por exemplo, por isso. E isso é colo. Mas percebe como é muito fácil, eu também rio de tudo isso, porque eu aprendi que podemos achar engraçado, mas essa graça muitas vezes nos descuida. E talvez fazer um movimento de colo, no sentido de não uma associação pejorativa, mas uma associação de cuidado, talvez faça sentido. Porque ser forte o tempo todo é muito desafiador, não é fácil. E nós não trabalhamos o nosso sentir, os homens trabalham muito o racional, o analisar, que é importante, mas e se eu estiver triste, como que eu faço? Guardar as emoções, o choro pode por não poder demonstrar fraquezas diante do problema. Né? Quantos homens não seguraram o choro e não seguram até hoje? Quantos choros nós não seguramos esse ano? Se eu perguntar para uma mulher qual a última vez que ela chorou, capaz dela falar, antes de vir aqui hoje. Ou ontem, essa semana. Mas e os homens? Será que é a mesma coisa? Chorou ontem? Temos um homem que chorou ontem aqui. Eu chorei semana passada. Está próximo. Mas os homens, de maneira geral, não fazem isso. E muitos não têm a coragem que ele teve de falar, principalmente publicamente.
porque também vamos ser vistos como pessoas fracas, infelizmente. Então, muitas vezes, o silêncio dos homens funciona como uma forma de comunicação que eu não estou dando conta, mas não posso falar, porque vou ser julgado por isso. Imagina que círculo vicioso que é esse, que você está com dor, sofrendo, não pode falar, tem que dar conta, ser uma de verdade, e se reclamar, você vai ser julgado por isso. Isso vai enchendo a gente de problemas ao longo da vida, a nossa saúde vai se descuidando. O silêncio como violência contra si mesmo começa na infância. Lembrem-se, talvez vocês homens, as mulheres também chamam atenção nesse sentido. Seu filho chegou chorando em casa, tem 11, 12 anos de idade. O que você fala para um menino e para uma menina? Para a menina você abraça e diz que vai ficar tudo bem. Para o menino o risco é você falar, olha, na sua idade o homem já não chora mais. Você tem que ser forte, né? Você tem que ser igual ao seu pai. Lembrando que igual ao seu pai é tudo que eu falei desse homem que não se cuida. E às vezes, se você apanhar na escola e voltar chorando para casa, o que vai acontecer? Você vai apanhar em casa de novo. Vocês falam isso para as mulheres? Estou fazendo um convite a também fazermos esse movimento de cuidado com os homens. Isso começa lá atrás. Os homens começam a se desconectar dos seus sentimentos a partir dos 11 ou 12 anos, porque eles precisam segurar. O único sentimento socialmente aprovado é raiva. Eu posso falar que eu estou com raiva, puto da vida, revoltado, e nomes parecidos. Mas falar que eu tenho medo, pouco provável. Nós temos a liberdade para falar de tristeza, medo quando perdemos alguém querido, ou de alegria quando o nosso time do coração ganhou. Se ele perdeu, eu posso chorar também numa final. E assim por diante. Mas situações corriqueiras, não. Saúde emocional e os sentimentos. Vamos falar sobre isso? Aqui perguntas para vocês refletirem, mas se também quiserem falar. Qual foi a última vez que você, homem, disse o que estava sentindo para outra pessoa? Para as mulheres isso deve ser muito estranho, tá, o que eu vou perguntar. As mulheres acho que fazem isso com uma rotina, mas quando eu falei para esse cara como eu estava me sentindo, ou eu tentei explicar a minha vida para ele, eu raciocinei, racionalizei. Mas eu chegar para o Derli, por exemplo, e falar, Derli, eu tô muito tristinho hoje, você conversa comigo? Não faz nem sentido um homem falar desse jeito pela nossa falta de hábito. Né? Eu não posso nem usar um diminutivo, se eu quiser, para expressar que a dor está mais profunda e mais aguda. Homens não fazem isso. Raiva é um sentimento validado para os homens usarem à vontade. E os outros sentimentos que eu comentei? Será que nós usamos? Vulnerabilizar-se é visto como fraqueza, não como força e como coragem. Eu expressar o que eu estou sentindo vai ser visto como um homem fraco, mas não é o caso. Tem que ter muita coragem para você expressar, para dizer que você chorou ontem, por exemplo. Isso é força, isso é coragem. Não no sentido de bravura, mas no sentido de cuidado, de deixar claro para todo mundo que eu também sou um ser humano e passo por problemas. Como está o seu choro hoje? Ele está em dia? O dele tá? Não vale a pergunta para ele que chorou ontem ou eu semana passada, tá? Mas é uma pergunta que eu faço nos grupos de homens, que se eu perguntasse para as mulheres não funcionaria, mas muitas vezes o cara me fala, eu não chorei esse ano, eu não lembro a última vez que eu chorei, que saiu lágrimas. Lembrando que chorar é algo biológico, ajuda a trazer alívio, a cuidar de uma situação difícil. E nós aprendemos que não podemos usar o nosso corpo como recurso para atender demandas internas nossas. Isso é comum entre os homens. O que eu estou fazendo aqui, então? Um movimento de como nos cuidarmos mais, como valorizarmos mais a vida. Trouxe 3 pontos que eu entendo como importantes. Autocuidado, eu fazer o movimento de cuidado, procurar um médico, procurar um especialista, procurar psicólogos. Quem aqui já foi um psicólogo? Eu vou há muitos anos, é ótimo, é a melhor coisa que eu fiz. Também diz que é ótimo e adora. Os homens são muito mais difíceis. Recomendo aos homens, assim, não precisa contar para ninguém, conta para a psicóloga, está ótimo. O psicólogo é o profissional especializado para te ouvir sem te julgar, pensar junto com você como vai lidar situações diversas da vida. E ele é obrigado a manter sigilo profissional, ele não vai contar para ninguém. Fazer esse movimento nos cuida, eu faço isso há muito tempo. Contei muita coisa que aconteceu ao longo da minha vida para essas pessoas, psicólogos diversos. Façam esse movimento também, além de urologistas e demais especialidades. Busca por autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu quero? Que tipo de homem que eu sou? O que eu estou querendo para a minha vida? O que eu faço hoje me dá sentido, me dá propósito, me traz realização?
No trabalho, na família, no relacionamento, na diversão, na espiritualidade, não importa. Autoconhecimento nos provê possibilidade de avançarmos além daquilo que a gente está habituado a avançar e nos tira de uma condição de sofrimento e de dor que a gente acha que nunca vai passar. E falarmos dos nossos sentimentos. Eu não preciso resolver o problema, só preciso que alguém esteja junto comigo de verdade, num tipo de presença que cuida de compartilhar a minha humanidade com ela. Em que eu sinto dor e posso falar, tá doendo, não tá legal, não tá bacana. Eu preciso de apoio hoje. E continuo sendo homem, na verdade talvez mais, porque eu exerci um conjunto de pluralidades e diversidade da minha masculinidade que eu não estava fazendo antes. Então estou sendo um homem mais completo, cuidando da minha saúde. O que é possível nós homens fazermos para mudar essa situação? Notem que eu marquei nós homens, eu não estou responsabilizando ou chamando as mulheres para cuidar de nós e herdar uma coisa que é nossa. Elas podem oferecer apoio, não tem problema nenhum, mas eu também fazer esse movimento. Eu, pessoa, Fabrício, que me identifico como homem, fazer esse movimento de cuidado. Eu vou bater na tecla do que eu tenho de experiência como prática do meu dia a dia. De uns 5 anos para cá, começou a surgir os chamados grupos reflexivos de masculinidade. O que seriam esses grupos? Homens se reúnem, fazem rodas, círculos, 10, 20, 30 homens, para conversar sobre o que é ser homem, sobre o que está pegando em mim, por exemplo, só que numa roda onde não há julgamentos, e esses homens vão se conversar. É muito comum os homens ter algum tipo de roda em que marca o futebol, os mais novos o videogame, não tão mais novos, né, já mais velhos hoje alguns, marca para sair para tomar uma. Não sou contra nenhuma delas, e nem as escolhas das pessoas, eu estou propondo outra. Ter um momento onde eu possa ter espaço de desabafo, onde eu posso falar da minha saúde, por exemplo. Onde eu posso pegar e falar que não está legal lá em casa com a minha esposa, eu preciso de apoio para me ajudar a ter um diálogo de qualidade com ela, e não brigar mais com ela. Onde eu posso falar de paternidade, um tema importantíssimo que nós não falamos, a gente fala de maternidade, mas e o pai? No Brasil nós temos 5 milhões de abandonos afetivos por parte de pai. Muitas pessoas, isso na certidão de nascimento. Muitos homens aqui talvez não conheceram o pai, não tiveram um cuidado afetivo daquele pai falar, poxa filho, eu queria saber como você está se sentindo hoje. Como foi seu dia? Os pais não fazem, porque aprendemos que o homem não faz isso. Os grupos reflexivos, eles vão tratar de falar de preconceitos, de medos, de sonhos. Tá? A possibilidade de reverem suas masculinidades com outros homens, eu aprender na história de outro homem, falar, poxa, eu podia ter feito isso, teria dado certo, seria legal. A gente fala de trabalho e de dinheiro, falamos também, porque os homens adoram falar disso. O que os homens não gostam é de falar de mágoa, de tristeza e de dor. Mas a gente vai tocar em todos os assuntos, cuidando. Esse é um movimento importante. É formar um tipo de comunidade de homens que a gente pode desabafar. Isso é raríssimo nos homens. Um homem passa a vida inteira, às vezes você tem um único amigo de verdade. Ele vai ter na infância, mas durante toda a vida é mais raro. E mesmo assim ele se segura muito para comentar algumas coisas. Ouvir histórias como as deles e notar que não estão sós. Eu estou com dor, estou com um problema de câncer de próstata, talvez. Aí alguém do grupo comenta, eu já tive e foi assim. Vai dar certo, você vai conseguir. E não zoar e não brincar. É muito comum os homens, como um todo, pegarem um daqueles para humilhar. Ele está com um problema de disfunção erétil, por exemplo. Ele comenta de impotência com um amigo. Aquele amigo conta para todo mundo. Infelizmente, muitos homens fazem isso. E às vezes aquele que está contando, espalhando, também está com problema, mas é para não saber dele. Nesse tipo de grupo não existe isso. É um grupo de cuidado onde eu vou apoiar. Às vezes eu não tenho o que fazer, mas eu estou aqui com você. É esse movimento. Falar de sentimentos, dores que receberam e causaram. Às vezes eu agi com violência com alguém, eu recebi violência. Muitos homens relatam, né, violência sexual na infância que sofreram. Isso é grave. Esses espaços a gente pode apoiar e ajudar também. Olhar para a saúde de forma integral, emocional, mental, fisiológica e espiritual. Eu coloquei espiritual no sentido de conexão com algo maior. Cada um vai ter talvez a sua denominação, então não entro nesse aspecto, inclusive quem não tem. Mas no fundo está todo mundo buscando algo maior, comunhão com algo que se cuida, que nos permite avançar na vida e lidar com as dores do dia a dia. Então esse tipo de movimento também é feito.
Sentir-se leve em paz para poder contar para outro homem sem ser motivo de chacota e de humilhação, que eu contei agora para vocês. Renovar as amizades masculinas, conviver com quem pensa no cuidar e ser cuidado. Então, eu estou acrescentando nesse homem que provê a ideia também de cuidar. Como as mulheres hoje também têm começado a fazer o movimento de prover. E a gente tem um tipo de divisão, mas com igualdade e equidade no processo. Então, esse movimento de cuidado dos homens é importante para isso. E aqui, já encaminhando para um final com vocês, vou trazer uma fala que eu acho importante também para esse movimento de cuidado, que já é uma fala mais institucional, talvez por serviço público, né? Não só legislativo, mas executivo, mas pensar que esse homem tem dificuldade de chegar numa rede, tem dificuldade de pedir ajuda, é ter mais movimentos de cuidados nesse sentido. Tá? Municípios adotarem políticas públicas voltadas para homens. No município de Campinas, eu ajudei a desenvolver uma política pública, né, que começa a fazer esse movimento de cuidado para os homens. É muito raro no país hoje. É trabalhoso de fazer. Mas quando você começa a cuidar e lidar com a causa disso, até para o município, em termos financeiros, fica mais barato. Mas eu cuido e dou espaço, porque esse homem, muitas vezes, ele não quer ir no espaço tipicamente feminino. Ele não se sente visto. Parece que ele não pertence a esse espaço. Então, é importante, muitas vezes, ter esse espaço para o homem também. Trabalhar de forma intersetorial, Secretaria de Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Social ou Assistência Social, fazer esse movimento, ter um espaço para esse homem. Eu fiz isso na Assistência Social de Campinas. Então, começa a ter um movimento. E as mulheres gostam muito disso, porque começa a falar, até que, enfim, meu marido está buscando apoio. Eu tinha que ficar dando remédio, controlando o horário, agora ele está aprendendo como lidar com esse tipo de situação. Acrescentar na rede biopsicossocial um olhar para o masculino. Seja na saúde, na assistência, em todos esses pontos que eu coloquei, é você ter uma forma que, olha, não é para a família só e a gente cuida desse homem. Fazemos isso, mas como eu cuido desse homem? De que forma que eu cuido desse homem? É você ter um recorte específico que esse homem vai ser olhado. Ele vai chegar lá e se sentir em casa, como as mulheres fazem no movimento também de cuidado para elas. E fomentar e promover campanhas e processos formativos na rede que olhem para o homem. Eu estou falando de cursos para os profissionais de saúde, assistência, segurança pública, porque como que eu converso com esse homem, por exemplo? Será que esse homem vai saber como se expressar, falar? E do outro lado, como que eu olho? Como que eu olho a construção social desse homem? Enfim, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Abro para perguntas, né? Agora, se alguém quiser de fato perguntar, fiquem à vontade também. Aqui só estão os links, os locais que eu pesquisei. Tá? E é isso, agradeço a todas as pessoas por me ouvirem, né? Aqui está o meu nome, telefone, contato. Também aceito o sinal de fumaça, se quiser mandar. Não garanto ver, mas topo, tá bom? Muito obrigado. Vai estar levando o microfone para você. Já vai estar levando o microfone para você, tá bom? Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer, duas perguntas. A primeira para você, a segunda para o pessoal lá da mesa. Primeiro, gostaria de, não sei se você pode me responder. Quando você vai no médico, às vezes você faz o exame de sangue e ele fala que está tudo bem, normal, sem nenhum problema. Às vezes, com 3 meses, acontece o problema, que já isso é notório, é real, é realidade. Eu conheço vários casos assim. Gostaria se você pudesse me dar algum relato sobre isso. E segundo, eu gostaria de perguntar para o pessoal da mesa, para os 2 vereadores e o nosso presidente, tanto no caso dos homens como das mulheres, se nesse caso, quando você procurasse o médico, se tinha ou se pode haver alguma possibilidade de ser atendido com mais urgência. Porque quando você procura um médico nessa situação, porque na realidade você está bem necessitado desse problema. Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Acho super importante ambas as perguntas, mas eu, por não ser um profissional da área da saúde,
e não compor também a saúde de Hortolândia, eu não tenho como estar respondendo a sua pergunta. Então, infelizmente, eu não consigo, tá bom? Talvez... Tem uma pessoa, acho que levantou a mão. Essa pessoa é a Cidinha, amiga minha de longa data, né? Vou ficar falando bem dela para todo mundo. Boa noite. Eu trabalhei em Hortolândia há 22 anos, então eu moro em Campinas, mas eu me sinto cidadã hortolandense. O que eu quero propor para vocês aqui, agora, diante da dificuldade de saúde que a gente encontra, não só em Hortolândia, mas em várias cidades. Vamos aproveitar esse momento, vamos fazer um abaixo-assinado, é uma proposta, entregar na mão do nosso vereador, para que seja feito aqui uma política pública de atendimento ao homem, que todos os homens sejam atendidos. Está em aberto, vocês topam fazer essa assinatura? Beleza. Então, a gente vai correr agora a assinatura, vou pedir um papel, uma caneta, e a gente vai fazer um abaixo-assinado solicitando e vamos entregar em público. Quem sabe, quando aparecer, quando ele conseguir essa política pública, a gente se reúne para agradecer ele de novo. Certo? Eu acho que tem mais pessoas querendo fazer perguntas. A segunda pergunta do Carlão, acho que ficou prejudicada, não foi respondida ainda. Eu acho que antes de passar para a sua pergunta, tinha mais uma, né? Você gostaria de estar? Ok. O Carlão perguntou justamente para a mesa. Oi. Vamos lá. Você responde, Dani? Eu respondo do Carlão. É assim, é evidente que a nossa cidade, ela é uma cidade jovem, são apenas 30 anos, né? E nós temos uma grande dificuldade de, a vez de explicar ao nosso munícipe a realidade de como funciona o sistema SUS. Vamos lá. O primeiro passo, eu tive um exemplo, viu, Fabrício? Essa semana. Um morador, ele teve um problema de uma queda, ele caiu e ele procurou uma rede da cidade vizinha. Como que nós aqui não sabíamos desse caso? E aí ele ficou desesperado, né? Primeiro passo, a unidade básica de saúde do seu bairro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a unidade básica de saúde encaminha para a especialidade. O terceiro passo, aí é o Estado. Então nós chegamos no município, mas é demorado mesmo, muitas vezes é demorado. Precisamos de mais urologistas, não é isso? Precisamos de mais especialidade. Mas quando o caso se agrava, ele já não é mais tratado dentro do município, ele já é tratado através do sistema CROSS, através da Unicamp, através do Hospital Estadual, da PUC, né? Tem casos que a gente ajuda até levar para o Instituto de Urologia na capital de São Paulo. Então, muitas vezes, e isso a gente tem que começar a ajudar a trabalhar a informação do passo a passo do sistema. Porque acaba acarretando que o município ele tem a fragilidade na demora do atendimento, né? Hoje eu me deparei com um fato exatamente no sistema de urologia, né? E é um fato muito grave, mas está dentro do sistema CROSS. E a pessoa teve que ir para a capital, dar início ao tratamento. Então, eu acho que o primeiro fato é... E aí, a palestra, ela é sensacional. Está na prevenção. Se nós não nos prevenir, né, dentro da nossa rotina, nós vamos acatar problemas sérios aí. Às vezes a gente tem que apontar até o dedo mesmo para a gente. Eu vou contar um caso.
uma vez a Kika falou assim, Enoque, a moça precisa ir no médico. E a gente, com toda a experiência, às vezes, a gente tem aquilo que a palestra acabou de nos informar, né? O nosso próprio preconceito, o nosso próprio medo, né? Então, Carlos, é assim, eu acho que o primeiro passo é a prevenção na unidade básica de saúde. Passou ali, eu passei no posto do Jardim Santiago, o doutor João Paulo foi lá, que é o clínico geral, fez a questão do exame. Aí, daí, apareceu alguma situação diferenciada, o encaminhamento vai para a especialidade. A especialidade tem um urologista, não é isso? O urologista viu que o problema é mais sério, governo do Estado, sistema CROSS. Aí é que nós, agentes públicos, temos que informar ao morador, para que ele possa ter a consciência de que o município faz principalmente a prevenção e os primeiros passos. E aí cabe a nós, principalmente, trabalharmos mais recursos para a Unicamp, mais recursos para o Hospital Estadual, né? Essa região, ela só tem a AME que atende nós, é Santa Bárbara? É Santa Bárbara. Você vê como que é. Nós temos uma AME, né? Que é um ambulatório dos governos do Estado. É em Santa Bárbara. Né? Tem um em Campinas, que atende a região também, mas o nosso ponto-chave é Santa Bárbara. Então, cabe a mim, ao Derli, ao presidente, aos demais vereadores, trabalharmos para que nós tenhamos uma AME em Hortolândia, para que nós possamos também atender aqui os moradores de Montemó, Capivari, Elias Fausto. Tem um detalhe, gente. O nosso hospital municipal, ele atende uma demanda muito grande e regionalizada. Né? Então, é isso que eu queria falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eliel. Obrigado, presidente, pelo convite. Eu moro em Campinas, mas já faz 2 anos que trabalho aqui em Hortolândia. Né? E a palestra está sendo importante. Eu passei recentemente, vou falar 3 coisas. Fabrício, né? Era bom deixar seu telefone ali para a gente lembrar do seu nome ali. Recentemente eu tive que ir a Natal, da onde eu sou nascido, porque o meu pai estava com problema sério de saúde de próstata. 80 anos, procurou sempre se cuidar, mas acabou tendo que, recentemente, fazer a cirurgia da próstata. Lá não é muito diferente daqui, né? Nós ficamos para lá e para cá atrás de resolver as questões emergenciais. Não conseguimos e pela graça de Deus, o nosso trabalho, a gente pagou a cirurgia. Isso faz 90 dias. Ele está perfeito, acabou o problema de próstata. Mas poderia ter sido evitado, né, com antecedência tudo isso. Porque hoje eu tenho um conceito para mim e para todos os homens, que nós nascemos com um defeito de fábrica. Depois do que eu vi o meu irmão passar, né, o meu pai passar, e o meu pai foi insistente, mas já foi com 66 anos, 7 anos, fazer o primeiro exame. Né? Então eu digo para todos os homens que estão aqui, também para as mulheres, né? Nós precisamos fazer que nem a Cidinha, não só em Hortolândia, mas na nossa mente, né, realmente nos cuidar. Porque não tem como escapar. Se a gente não se cuidar, nós vamos, com licença da palavra, se lascar. É desse jeito, ou se cuida ou se lasca. Não tem outro jeito. A próstata cresce, né, vai fechando o canal da urina, dá infecção urinária. O meu pai quase morreu porque não conseguia urinar, e o povo sem experiência, ele não amanheceu o dia sem urinar, falou, toma água no intuito de desentupir. O coitado do meu pai quase morreu. Porque ele ficou com a bexiga enorme, aí não conseguiu urinar. Nossa, foi um sofrimento, e os gritos dele para passar a sonda, a cidade inteira ouviu. Então, gente, vocês que estão aqui, não só os homens, mas mulheres que estão aqui,
Se o homem de você for machão, dê uns tapas na orelha dele, vai lá se cuidar. Porque se não se cuidar, se lasca. Né? Eu tenho feito todo ano, esse ano já fiz 2 vezes, o ano passado e agora. Né? Porque o meu pai já teve problema. Outra coisa que eu tenho vivido, Fabrício, é o seguinte, eu tenho um grupo de oração, que eu rezo sozinho, e eu mando as linhas de transmissões, né, que eu gostaria de pedir para você que prepare uma próxima palestra sobre sentimento mais profundo ainda. Porque não tem como, né, dizer que o homem não tem sentimento. E eu mando a minha lista de transmissão, digo assim, vou iniciar o meu grupo de oração, que eu rezo o texto, pelo Facebook às 7h30. Voltam às 40, 50, vai tomar umas 2 ou 3. Ai, reze por mim, que hoje eu estou me sentindo muito mal. Homens, no meu particular. Ou o cara me encontra, naquele dia eu assisti o texto, nossa, eu estava me sentindo tão triste, melhorei muito, né, com o lado espiritual. Então, o homem de hoje, eu tiro por mim, né, a gente necessita, né, de cuidar da saúde, né, espiritual. Nós precisamos cuidar. Nós somos diariamente, né, provocado, estimulado a ir para baixo, né? Você leva uma tapa na cara ali, fecha uma porta ali, você vai fazer um negócio ali, não dá certo. Então, você chega em casa com o atual momento que estamos, todo mundo preocupado, gasolina subindo, como é que vai ser? Então, o homem precisa cuidar, né, vereador Enoque, do seu lado espiritual. Né? E eu tiro por mim. Muitas vezes, acordo, vem aquele negócio assim, vixe, seu dia hoje vai ser o lixo. Aí minha mãe me ensinou o seguinte, tu dá 3 pulinhos e diz aleluia, aleluia, trocar de roupa e corre de casa, não fica não. Então, gente, eu dei os conselhos para vocês, se amanhecer o dia ou a noite estão ruins, nesse lado espiritual é aquele lá de cima que se chama Jesus. É uma coisa muito boa. E para concluir a minha fala aqui, né, essa parte da organização dos homens que me interessou bastante. Se alguém aqui que já for de Hortolândia for enfrentar isso, montar grupos para debater, né, assuntos masculinos, né, para que a gente possa debater, eu estou interessado em participar, em ajudar. Porque realmente, o momento que nós estamos vivendo, o homem está precisando de muita ajuda para ser o machão e para ser o forte que todo mundo fala dentro de casa. Muito obrigado. Fundamentais, essenciais, eu acho, para a nossa conversa. Eu vou começar falando do final para o começo e torcer para não esquecer qual que foi a primeira, estou brincando. A ideia de montar um grupo é importantíssima, que bom, alguém aqui da cidade, né? Acho que você é de Campinas, né, se eu não me engano, mas acho que está por aqui. Mas montar um grupo de homens é importantíssimo, se possível, se conseguirem, se apoiem, façam esse movimento mesmo, porque vale a pena. Você muda muito enquanto pessoa. Participar de grupos, ainda que mistos, são bons, mas você imaginar que você pode desabafar enquanto homem de alguma coisa que você teria vergonha ou medo ou constrangimento perto de uma mulher é outra história. Ou de um homem que vai estar cuidando. Então, agradeça esse movimento, façam, vale a pena. Quero também falar dos sentimentos como você trouxe. É importantíssimo nós cuidarmos dos nossos sentimentos. Sem esse movimento de expressarmos o que estamos sentindo, nós vamos adoecer. Procurar um médico é importante? Mas esse movimento a gente vai fazer algumas vezes no ano. Os sentimentos é o tempo todo. Expressar aquilo que é proibido para a gente. Se eu estou triste, se eu estou com medo, se eu estou preocupado, se eu estou angustiado, se eu estou agoniado. Até expressar alegria para o homem é complicado. Eu não posso falar que eu estou feliz, que eu estou alegre. Tem coisas específicas que nos disseram que podemos ficar felizes. E a gente pode demonstrar o sentimento o tempo todo. Faz parte. É parte nossa, é algo atávico, biológico, faz parte da nossa constituição expressar empatia, compaixão. Eu sempre uso o termo seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu me olho no espelho, tiro uma foto e falo, não, eu sou muito bonito. Aí todo mundo me critica, fala, olha que metido. Eu falei, mas como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo, entendeu?
Então eu preciso me amar, e muitas vezes eu me olho no espelho de manhã e falo, não, eu sou bonito, e por isso eu sou lindo, e tenho que trabalhar e seguir minha vida. Então eu uso muito esse termo, coisa muito interessante, como é que eu vou amar o próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Então eu começo por mim mesmo, então eu olho para mim e falo, nossa, cortei o cabelo, fiz a barba, tiro uma foto, põe no grupo. Aí todo mundo fica brincando, puta, olha que cara folgado, que se mete. Mas não é, acho que é a vida, né? Sim, obrigado. Você trouxe um ponto do amar ao próximo, que é assim, que eu também gosto muito e uso muito essa fala. Quem é a pessoa mais próxima de mim nesse momento? Sou eu. Amar esse próximo é amar a mim mesmo, no final das contas. Porque se eu não me cuidar e gostar de mim, como eu vou gostar de um outro ser humano, por exemplo? O gostar que eu tenho de mim, eu reproduzo lá na frente. Se eu não estou gostando do que está acontecendo na minha vida, é bem comum eu reproduzir. Então, amar ao próximo, muitas vezes, é quem está mais próximo do Fabrício agora. Sou eu. E se eu não fizer esse movimento de cuidado, como eu vou cuidar do outro? Eu aproveitei só a sua fala para trazer isso. Mas voltando para a ideia de sentimentos, façam sim, homens, esse movimento de expressar, de buscar locais onde você possa fazer isso. É importantíssimo. E para fechar a fala da sua pergunta, quando você trouxe do câncer de próstata na sua família, eu vou trazer um relato meu, recente, que é mais ou menos igual ao seu que eu ia trazer. Meu avô, já falecido, foi diagnosticado com câncer de próstata com 72 anos. Ele cuidou e descobriu no início, de forma precoce. Viveu até 93 anos. Com saúde. Os últimos 3 anos com Alzheimer, mas com saúde. Meu pai tem 67, diagnosticado com câncer de próstata há 8. Está ótimo. Eu estou com 39 anos. A recomendação da Sociedade de Urologia é fazer o exame a partir dos 40 anos de idade. Será que eu vou fazer o ano que vem? Ou eu vou ficar dizendo que eu sou homem de verdade e não vou fazer, porque vou ser motivo de chacota? Eu vou fazer, claro que eu vou fazer. É só uma questão de tempo, mesmo com questões relacionadas à pandemia. Então, faça esse movimento, independente se você tem um caso ou não na família, isso é uma questão de saúde pública. Tá? Por mais que os vereadores aqui na Câmara, o Executivo queira fazer, precisa de um movimento particular nosso. O movimento de um pedido de uma política pública também é um movimento conjunto, que se a gente não caminhar juntos e pensarmos juntos, a gente não dá conta, tá? De lidar com a situação. Tá, você tinha pedido o telefone, depois eu vou pedir para ele colocar. Quem quiser bate foto, talvez, tá? Pode facilitar, porque para contato, como você tinha pedido, ok? E gostaria de ouvir se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, que talvez esteja motivado para trazer. Não sei quanto tempo nós temos aqui ainda para isso, né? Então, no máximo, mais uma pergunta se tiver, tá bom? Eu vou ser bem breve também na resposta. Alguém levantando a mão, que eu não estou enxergando? Bem, então eu vou dar por encerrada, né, até pelo tempo da casa, né? Depois, quem quiser contato, pergunte. Se você puder estar colocando, no o último slide para mim, que eu acho que algumas pessoas estão querendo fazer foto, aí a gente já finaliza também, porque eu vi algumas câmeras, né? Então, vou pedir, ou anotem, né? Quiser entrar em contato, perguntar, de repente ficou com vontade de fazer alguma pergunta e ficou constrangido, quer sigilo, falou, vou perguntar para o Fabrício, mas não quero que os outros saibam. Podem fazer esse movimento também, dentro das minhas possibilidades, né, eu farei. Ó, se vocês quiserem fazer a foto, aproveitem, não sei se vai dar para ver ou anotar, tá? De repente queiram entrar em contato depois. Você acha que consegue dar não sei se é rápido, dar um zoom só para expandir a parte do contato, talvez facilite para algumas pessoas fazer a foto. Aí pode cortar a parte de cima, não tem problema. Eu imagino que melhorou. Se alguém quiser fazer a foto, tá? Estou vendo uma pessoa no fundo fazendo, alguns pegando o celular. Obrigado por ter ampliado, né? Ter feito esse movimento também. Pessoal, da minha parte, agradeço a todos vocês, né? Novamente, quem quiser perguntar depois, estou à disposição. Passo aqui para os vereadores para partir para o encerramento. Muito obrigado aí. Muito
obrigado aí, Fabrício, pela presença, pela aula, pelos ensinamentos que você trouxe para nós. E, com certeza, entraremos em contato para outras palestras. E a gente sabe que você tem várias palestras, vários motivos, e a gente gostaria de abusar de você. Obrigado por tudo, Fabrício. Mais uma vez, eu queria aqui agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a Câmara Municipal e todos os funcionários aqui que se dedicaram a esse evento. Obrigado mais uma vez, todos vocês. Obrigado ao nosso palestrante Fabrício. Obrigado, Fabrício, pela presença. Foi de grande avalia essa explanação toda aí, que eu acho que para nós é um aprendizado novo, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês, vereadores presentes. Obrigado, Derli. Obrigado, vereador Enoque. Agradecer a toda a equipe, o diretório do MDB, por ter se empenhado para que essa palestra acontecesse com sucesso. Muito obrigado a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Olha, Fabrício, o som. Maravilha. Parabéns, né? E agradecer a todos que vieram, todos que prestigiaram, você que está na sua casa através da web. E só agradecer o nosso presidente, agradecer o Derli, agradecer todo o diretório, né? Foi uma maravilha, e que nós possamos não fazer só aqui também, mas fazer também em alguns outros locais da cidade, para que nós levamos a informação. Muito obrigado e a todos uma boa noite. Eu gostaria de convidar a Cidinha para que entregasse oficialmente na mão dos vereadores o abaixo-assinado, já que a ideia foi sua. Eu vou só pedir com licença aqui a todos. Eu acabei de conversar com o Derli, com o presidente. A bancada do MDB vai fazer um ofício ao nosso deputado federal Baleia Rossi, solicitando ele a intermediação de uma futura AME para a nossa cidade. De finalizando, agradecer a presidência da casa, também agradecer aos servidores que nos ajudaram a produzir esse evento, e quero agradecer a vocês que estiveram presentes aqui também, em nome do MDB de Hortolândia. Muito obrigado e boa noite a todos.